Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui na plataforma de webinars do Embarcados. Nessa plataforma que vocês recebem muitos conteúdos de especialistas na nossa área, trazendo aí bastante bagagem para vocês fazerem projetos, melhorarem seus projetos, né? Aqui em sistemas eletrônicos, sistemas embarcados, internet das coisas. E hoje nós vamos falar de hardware. Nós vamos receber o Rogério Bueno, que é gerente de marketing para Analog e Power na ST Microelectronics, a convite da Mouse Electronics, para falar sobre projetos de fonte chaveada. Então ele vem explorar as vantagens de projetar fontes chaveadas com semicondutores GaN. Estamos ao vivo, estou aqui, e eu gostaria de agradecer enormemente todo mundo que investiu seu tempo em vir aqui assistir a apresentação e também trocar ideia aí com o apresentador, com o Rogério Bueno. Hoje, então, o Rogério vem trazer aqui, né, as principais vantagens técnicas da tecnologia GaN frente às soluções convencionais, incluindo menor resistência de condução, menor capacitância e maior frequência de operação. Além disso, claro, o Rogério vem mostrar que já está em linha de produção e muitos dos clientes dele já estão utilizando hoje aí em linha de produção já em larga escala. Ele vai apresentar também o line card de produtos voltado ao desenvolvimento de conversores baseado em GaN, com destaque para as famílias integradas Viper GaN e Master GaN. Mas antes ele vem mostrar sobre as topologias, né, e mostrar ali o funcionamento do hardware. Então vai ser sempre uma aula, né? O Rogério, sempre que ele vem aqui na plataforma, ele dá aquela aula dele, né, de hardware. Ele vem também trabalhar aqui com uma demonstração de ferramentas de simulação que auxiliam no projeto e na validação de fontes chaveadas e facilita também a adoção da tecnologia GaN no desenvolvimento dos novos projetos. O Rogério vem mostrar que se você tiver as características, né, dos transformadores, dos indutores e de todos os dispositivos ali daquele circuito, você consegue colocar no simulador e ter uma precisão, um formato muito aproximado da realidade ali direto no simulador de hardware. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de todos, tá? Esse webinar aqui é patrocinado pela Mouse Electronics. A Mouse Electronics está convidando seus parceiros para vir aqui no Embarcados fazer essa apresentação técnica, tá? E hoje a gente conta aí com a ST Microelectronics. Vou convidar, então, o Rogério para a sala. Vem para a sala, Rogério, liga sua câmera e seu microfone, é com você. Legal. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos aí que reservaram essa tarde para bater um papo com a gente, tá? Então, agradecer ao Embarcados, a Mouse por essa oportunidade. E é sempre um prazer aí vir no Embarcados, falar de analógicos, falar de potência, sabe? No mundo de IoT, no mundo de inteligência artificial, a gente não pode esquecer que tudo isso daí precisa de um circuito analógico, você precisa alimentar toda essa eletrônica, e tudo isso faz parte do nosso mundo da eletrônica, tá? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de um dos temas, tá? Existem diversos termos na parte de analógicos, mas a gente acabou escolhendo a parte de GaN, porque é uma tecnologia que alguns anos atrás era um conceito e hoje se tornou uma realidade, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí onde que isso daí já está no dia a dia de vocês. Provavelmente vocês já estão usando dispositivos com GaN, nem sabem. Então a ideia aqui é mostrar para vocês que esse é uma tecnologia já madura, é uma tecnologia que logicamente está se aprimorando, ganhando escala, melhorando os custos, mas é algo que precisa constar nas ferramentas de vocês para projetos, na tomada de decisão, porque é algo que já é uma realidade, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou desligar minha câmera para facilitar um pouquinho aí a nossa transmissão e vamos começar com nosso evento. Então vamos lá. Começando, pessoal, queria falar rapidamente da ST, tá? A ST é uma empresa que tem um portfólio extremamente amplo, tá? Então, hoje, ela tem soluções para a parte automotiva, nós temos soluções para a parte de analógico, industrial, conversão de energia, temos soluções para a parte de processamento, soluções para a parte de chaves discretas, IGBT, GaN, SiC, a parte de sensores, MEMS, tá? Então, é uma empresa que nós temos
como pilar a diversificação. Então, quando você pensa no projeto eletrônico, pensar nesse T é um lugar certo onde você vai ter no analógico, vai ter a potência, vai ter o controle, vai ter a parte de sensores. Então, é uma empresa que vai te ajudar no projeto como um todo. E, além disso, uma forte presença no mercado local, com o corpo de suporte técnico aqui em São Paulo e em Joinville. Vamos falar agora das tecnologias Wide Bandgap. Tá? Então, a ideia aqui é a gente ter esse primeiro contato, falar um pouquinho do Wide Bandgap, o que é o Wide Bandgap e quais são as vantagens. Tá? Então, vamos tirar um pouquinho da parte da física e trazer um pouquinho para a nossa parte de eletrônica, né? E mostrar a correlação aí do que essas propriedades físicas trazem de vantagens para a gente na bancada. Tá? Então, Wide Bandgap, o que são os Wide Bandgaps? São tecnologias, são materiais que apresentam o bandgap, que é aquele EV que a gente aprende lá no curso de física, superior ao silício. Tá? E o que é esse bandgap, pessoal? É a energia que eu preciso colocar nas camadas do semicondutor para ele entrar em modo de condução. Tá? Então, tanto para o Silicon Carbide, que é a primeira tecnologia, quanto para o GaN, eles têm um bandgap maior. E o que representa isso? Eles suportam um campo elétrico muito maior para a mesma área de medida. Tá? E o que a gente pode fazer com isso? Quais são as grandes vantagens disso? Tá? Quando a gente trata de dispositivos eletrônicos, a gente sabe que quanto menor o tamanho da estrutura, menores as capacitâncias. Se são menores as capacitâncias, eu tenho um dispositivo mais rápido. E qual que é a grande vantagem de ter um dispositivo mais rápido? Eu ter menores perdas dinâmicas na transição das chaves. Lembrando que a gente está tratando de dispositivos para conversão de energia, então ele vai sair do estado de não condução para o estado de condução, e através de uma modulação adequada eu consigo fazer uma transferência controlada de energia no conversor. Tá? Então, a grande vantagem de ter um bandgap mais alto, tá? Se torna com que o dispositivo consiga ou ter uma maior tensão de breakdown, ou para uma geometria bem menor, eu tenho a mesma tensão de breakdown com uma velocidade muito maior. Tá? Então, esse é o ponto base da nossa conversa. Então, os físicos conseguiram estruturas que tenham esse bandgap maior, que para a gente na eletrônica vai ter essa grande vantagem em termos de ou tensões maiores de breakdown, ou menores tamanhos de estrutura para a mesma tensão de breakdown. Uma outra característica importante é quando a gente fala em termos de condutividade. Tá? Então, um exemplo de uma grande vantagem de condutividade é os dispositivos em Silicon Carbide. Tá? E o Silicon Carbide, eu vou falar um pouquinho mais para vocês adiante, só como um exemplo, pode ser um tema de um próximo webinar, são dispositivos usados em conversores de maior potência. A ideia aqui, pessoal, desse slide é mostrar para vocês aonde que essas tecnologias elas podem ser utilizadas, né? E por que elas são complementares e não vieram para substituir totalmente as tecnologias de silício tradicional. Então a gente tem um gráfico aqui da potência do conversor no eixo Y e pela frequência de comutação no eixo horizontal. Tá? Então, aqui no eixo horizontal, a gente vai ter a frequência de comutação. Então, o que acontece? Quando eu tenho aplicações onde eu preciso de uma frequência de comutação bem grande, como essa região aqui, ó, eu tenho uma grande vantagem para os dispositivos em wide bandgap, que a gente conversou, que é o SiC e o GaN. Porque eles são dispositivos mais rápidos. Se eles são mais rápidos, eles têm menores perdas dinâmicas. Então, aplicações onde eu posso operar numa frequência de chaveamento alta e tenham ganho significativo são beneficiadas com essa tecnologia. Tá?
Alguns exemplos importantes aqui para a gente falar de aplicações com SIC e com GAN. Parte de áudio. Quanto maior a frequência de comutação, maior a fidelidade do áudio, tá? Conversores em geral, chaveados, conversores DC-DC, onde se eu subir a frequência de comutação, diminui o tamanho dos componentes passivos, dos magnéticos, etc. Os onboard chargers, tá? Isso aqui é uma aplicação muito, muito ilustrativa dessa tecnologia, porque lembre-se, o onboard charger é aquele conversor que está dentro do carro elétrico. Então, um dos parâmetros mais importantes para esse conversor, na verdade são dois parâmetros cruciais. O primeiro é peso. Tá? Se ele não pode pesar muito, se ele pesar muito, ele vai ser uma carga para o carro, vai diminuir a autonomia, então o peso é fundamental. E o segundo é a eficiência, né? Ele não pode esquentar muito, se esquentar muito, joga energia fora. Então, para aplicação em onboard charger, também vai ter uma vantagem muito grande. E fontes em geral, tá? Um exemplo aqui, já dando um spoiler aqui da parte de fontes em geral, né? As fontes dos laptops que a gente carrega para cima e para baixo, as fontes dos carregadores, né? O que a gente vê? A potência acaba subindo, né? A fontezinha do celular, alguns anos atrás, eu lembro que eu tinha meu Nokia lá, a fonte era de 5 watts, e hoje a gente pega a fonte do carregador lá, já está em 60 watts, 65 watts a fonte de um super smartphone com aquela tela de 8 polegadas lá. Então, da onde vem esse milagre todo, pessoal? É da parte de eletrônica de potência, onde o uso de tecnologias como a GAN, tá? Então, o teu adaptador do teu laptop, ou provavelmente do seu celular, já usa tecnologia em GAN. Então, permitindo com que você tenha a tua fonte cada vez menor e manipule mais potência, tá? Entretanto, pessoal, existem algumas aplicações que a frequência de comutação não é tão crucial, tá? Então, tem algumas aplicações que ainda o MOSFET em silício vai ser uma opção interessante, o IGBT, porque como são tecnologias já bem maduras, com todo o investimento em ferramental já foi feito, tem um custo bastante interessante. Então, essas tecnologias como o silício e o IGBT ainda vão se manter no mercado. Em outras palavras, para ST, todas as tecnologias, seja silício, seja silicon carbide, seja GaN, todas elas são complementares. E o que é o bonito disso para a gente que trabalha com eletrônica de potência, quem é o projetista? Mais opções que vocês vão ter disponíveis para vocês fazer os projetos. E agora, alguns pontos aqui, só para a gente discutir aqui, o porquê que a gente fala que as chaves, o wideband gap, o GaN e o SiC são bacanas e por que elas têm maior destaque, né? Porque elas se aproximam cada vez mais das chaves ideais, né? Então, a gente aprende lá na escola, né, que a chave está em off, né, a corrente é zero para qualquer tensão. Tá? A gente sabe que no semicondutor isso não é verdade. E quando ela está fechada, a chave, tá? Seja o FET já está acionado, seja o GBT já tá saturado, o drop de tensão é zero. E a gente sabe que na prática isso não é verdade. Tá? Então, aqui a gente tem um comparativo falando aqui das perdas de condução, tá? Do MOSFET em silício, comparado com o SiC, comparado com o GaN. Então, as perdas de condução, tá, do SiC e do GaN são melhores comparadas com o FET tradicional, tá? Em termos de perdas dinâmicas, tá? Que é o que a gente comentou nas primeiros minutos da nossa conversa, né? O GaN, ele é o dispositivo mais rápido de todos, então ele tem a melhor performance em termos de dinâmica, tá? Seguido do MOSFET em silicon carbide, tá? E um outro ponto extremamente relevante é a máxima temperatura de junção, tá? O que a gente acontece é que os FETs em SiC, pela propriedade física do material, eles suportam temperaturas de junção maiores. Com isso, dá uma margem muito maior no projeto dos conversores. Tá? Então, lembre-se desse ponto aqui, que esse ponto aqui vai ser um ponto de tomada de decisão lá para frente, que tecnologia usar para cada uma das aplicações. Vamos colocar agora no mundo real, pessoal. Tá? No nosso mundo aí, no nosso mundo real aí, vamos olhar o datasheet,
Vamos olhar, o Rogério está falando de vantagens, etc., mas onde que eu encontro isso no datasheet do componente, tá? Então a gente tem 3 charts aqui, ó. Um falar do QG, um a gente vai falar do COSS e outro a gente vai falar do QRR. Todos eles são relacionados a características, desculpa, dinâmica das chaves, e tudo isso aí a gente encontra no datasheet. O que vai acontecer, pessoal? Quando a gente compara, vamos pegar 3 dispositivos da ST aqui, ó. Tá? A gente tem o dispositivo GaN da ST, esse azul clarinho, a gente vai ter o silício tradicional, esse azul escuro, e o rosa em silicon carbide. E a gente está colocando aqui um comparativo, tá? Dessas tecnologias no mesmo plano. O VGS em função do QG e o EOSS em função do VDSS. O que vai acontecer, pessoal? Vamos olhar primeiro o QG. O QG, pessoal, quanto menor a área da curva, menos energia, menos carga eu preciso colocar no gate para esse dispositivo ir da condição de off para a condição de on e vice-versa. Então, olhando esse primeiro gráfico nosso aqui à nossa esquerda, pessoal, o que acontece? O GaN, ele é no mínimo 28 vezes mais fácil de acionar do que as chaves em SiC e em silício. Isso é uma vantagem muito grande em termos de energia, porque eu não preciso praticamente colocar energia no gate para ele trocar de estado. Isso é bacana, muito bacana em termos energéticos e desafiador em termos de layout, tá? Mas isso daí a gente vai falar mais adiante. Vamos falar do COSS. O COSS, pessoal, é aquela... Se a gente pegar uma chave qualquer aqui. Você comprou a chave. Como isso daqui é uma junção, e a junção tem uma difusão, tem diversas camadas, vai aparecer uma capacitância no estágio de saída da chave, tá? Isso aqui pode ser o coletor, o emissor, o emissor, aqui pode ser o dreno do FET, o source, enfim. Essa capacitância vai estar presente em todos os dispositivos, e essa capacitância é descrita no datasheet como COSS. Quanto menor essa capacitância, menos energia eu jogo fora, porque a energia, né, o EOSS, ele vai ser proporcional à capacitância de saída do dispositivo, né, vezes a frequência de comutação, tá? Então isso é importante para que a gente diz que o dispositivo em GaN, para a mesma tensão, logicamente, a mesma tensão de trabalho, eu vou ter aqui, por exemplo, nesse caso, eu vou ter 7 microjoules aqui de energia jogada fora, enquanto no silício e no silicon carbide eu vou estar jogando em perto de 18 microjoules, tá? Então 7,5 para 18. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, pessoal, o dispositivo em si tem menores capacitâncias e vai esquentar menos por essa troca de energia, tá? E o último é o QRR, que é relacionado às perdas reversas no diodo interno, tá? Então, a gente percebe que o pior é o silício tradicional, que é o que temos hoje, né? É o pior que eu digo, é o pior comparado às outras tecnologias. A gente, no caso aqui, a gente vai ter 600 nanocoulombs de QRR para o melhor dispositivo da ST aqui, da família DM6, tá? Isso aqui é largamente utilizado em diversas aplicações, controle de motor, etc. Mas se a gente der uma olhada nas tecnologias mais novas, a gente vai ter aqui o silicon carbide, tá? Com uma relação aí de 1 para 6, 1 para 7. E o GaN, pessoal, como ele não tem a estrutura do diodo interno, na verdade ele conduz também entre source e dreno, ele é zero. Então a energia relacionada a essas comutações ela é nula. Então, em termos de conversores chaveados, naquele nosso mundo de comutação de fonte chaveada, o GaN é muito, muito, muito interessante, tá? Então vamos seguir aqui, pessoal. Vamos pegar mais 3 datasheets para a gente dar uma olhadinha aqui, para vocês pegarem e terem um exemplo daquilo que a gente vai estar falando nos próximos slides. Aqui é um FET, é um FET tradicional, esse aqui é um FET em silicon carbide e esse daqui é um part number em GaN. Tudo isso aqui está no site da ST, tá? Vamos na sequência. O primeiro parâmetro que a gente vai comparar aqui, pessoal, é o RDS-on versus a temperatura. O que a gente percebe? A curva verde, que é o SiC, é o dispositivo mais estável com a temperatura.
Então, se eu quiser fazer um projeto de um conversor que tenha menos perdas em alta temperatura, o SiC é a opção bastante interessante. O que a gente percebe? Que tanto o GaN quanto o silício, eles têm um perfil muito parecido. Tá? Então, sobe a temperatura, o RDS-on sobe proporcionalmente. Uma segunda característica, tá? Que é a característica extremamente importante, que é o gate charge, que está relacionado às características de comutação das chaves. Tá? A gente vai ter o gráfico à esquerda de vocês do VGS em função do QG. A gente já comentou que essa área representa quanto de energia que eu preciso colocar no gate para ele trocar de estado. O que a gente percebe aqui no GaN, pessoal? O GaN é essa curva rosa e a gente vê essa curva ó, excursionando até aqui. Ó. Então eu tenho essa relação aqui, ó, essa área muito pequena. O que isso quer dizer para a gente? O GaN, em termos de energia necessária para essa chave trocar de estado, ele é muito melhor. Eu preciso de muito menos energia, as capacitâncias de entrada são muito menores, facilitando o projeto do Gate Driver. E mais, o Gate Driver consome muito menos energia. Tá? Então aqui é um ponto muito positivo para a tecnologia em GaN. E agora vamos continuar. Vamos falar agora das topologias. Vamos falar um pouquinho da topologia por um efeito de como que a gente vai aplicar essas vantagens que eu falei para você do GaN, baixo QG, de ser mais rápido, no mundo ideal. Vamos pegar o diagrama de bloco aqui de um conversor do tipo flyback. Tá? O conversor do tipo flyback é tipicamente usado até 100 watts. Tá? Essa barreira aqui está subindo. Tá? Muita gente falava isso que era 60 alguns anos atrás, 100, hoje a gente já está em 120, 140, então a tecnologia, os semicondutores estão mudando essa barreira. Tá? Então esse conversor, basicamente, você tem a rede AC, você tem um link CC, tá? Aí você vai ter aqui um indutorzinho acoplado, que é a partir de um controlador, tá? Pode ser um controlador junto com a chave integrada, que é a família Viper, por exemplo, você modula a transferência de energia do primário para o secundário. Tá? A gente vai falar um pouquinho desse snubber, dessa estrutura, que é importante, da estrutura de saída. Tá? Então, basicamente, essa daqui é a estrutura. A ST tem soluções para todos os bloquinhos na aplicação. Uma outra topologia extremamente utilizada, devido à sua simplicidade, é o conversor do tipo buck, ou abaixador de tensão. Tá? Esse conversor, pela sua simplicidade, tá? Ele chama muito atenção e é largamente utilizado no mercado como alternativa às fontes capacitivas, tá? Que são extremamente perigosas, porque a fonte capacitiva é basicamente um Zener, um capacitor e um diodo, né? E essa daqui é uma solução integrada, regulada, que apresenta diversas vantagens. Então, nesse tipo de arquitetura, o que a gente vai ter? A gente vai ter o controlador mais a chave pendurada em série com a célula do buck. E esse conversor ele vai modular o ciclo ativo para se carregar e descarregar esse indutor aqui com o indutor de saída. Tá? E a gente vai falar de fase a fase dele aí nos próximos slides. Tá? Vamos falar agora do conversor do tipo flyback. O flyback, sem sombra de dúvida, é o conversor mais utilizado aí no mercado, pela sua simplicidade e uma grande vantagem que é que permite uma ampla faixa de tensão de entrada no conversor. Então, para a gente aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem tensão nominal 110, 115, 127, 220, 240, o conversor do tipo flyback cai como uma luva. Então, como que funciona aqui, pessoal? Vamos pensar na primeira fase, vamos chamar isso aqui de on-phase. Tá? O que seria o on-phase? É quando a chave que está no primário, representada pelo Q1, tá? Ela vai ligar. Quando essa chave liga, eu vou estabelecer uma corrente aqui no primário. Essa corrente aqui no primário a gente vai chamar de IQ1. Tá? Essa corrente, na hora que essa chave ligar, ela vai subir de forma linear. Tá?
Essa rampa aqui, ela vai ser proporcional à indutância do primário, tá? Pelo tempo que ele vai ficar ligado. O tempo em off, tá? Vamos falar da segunda etapa. A segunda etapa é quando eu desligo a chave Q1 e a energia que estava armazenada foi armazenada nesse indutor acoplado, vai ser descarregada através do D1 para o capacitor C2 ou para a saída. Tá? Nesse momento, o que acontece? A corrente no D1, que era zero, que ele estava bloqueado, ela vai começar a descarregar o indutor, esse indutorzinho acoplado aqui. Tá? E a terceira fase, pessoal, desse conversor, o que é? Você não tem a chave acionada no primário, a energia no núcleo já acabou, esse diodo está bloqueado e vai existir essa oscilação na tensão no indutor, devido ao fato que esse circuito vai estar em aberto. Tá? Então, a ideia do conversor flyback é carregar o indutor pelo primário, através do Q1, e eu vou descarregar ele no secundário através do D1. Parece muito simples, mas tem uma série de técnicas importantes de forma com que essa transferência de energia seja controlada, regulada, porque o que a gente quer na saída é um barramento CC de baixa tensão, por exemplo, estável, né, com uma determinada regulação. Então, tem uma série de técnicas que a gente vai falar e uma série de produtos que implementam o controle baseado em alguns parâmetros que a gente vai comentar nos próximos slides. Vamos falar um pouquinho das formas de que aparece no conversor flyback. Tá? Esse daqui é um ponto bastante importante que muitas vezes gera muita dúvida. Tá? O que a gente vai ter aqui, pessoal? Um primeiro nível, que esse primeiro patamar aqui, que a gente vai chamar de VIN. O que é o VIN, pessoal? Vai ser a tensão de entrada multiplicado pelo fator de forma, de uma senoide que é 1.4, e vai te dar o valor CC, ou o valor de pico, que vai aparecer no primário, que é a tensão de entrada. Tá? Então, esse aqui é o primeiro parâmetro. Segundo parâmetro que a gente chama de tensão refletida, pessoal. O que é isso? É a tensão que vai aparecer nesse enrolamento aqui no primário, PR, certo? Quando essa chave aqui no secundário ela está reversa diretamente polarizada. Essa tensão ela vai se somar à tensão do link CC. Na verdade, essa tensão aqui, a setinha está para cá, pessoal, desculpa. A setinha está para cá. Ela vai se somar à tensão VIN e essa tensão vai aparecer aqui no dreno do FET. Só que aí vamos piorar um pouquinho mais, pessoal. A gente ainda vai ter uma contribuição devido a uma indutância de dispersão. O que é isso, pessoal? Para eu conseguir transferir energia do primário para o secundário, eletricamente existe uma pequena indutância aqui, ó, que vai limitar essa transferência de energia no circuito equivalente. Isso daqui é chamado de indutância de dispersão, ou do inglês é chamado de leakage. Tá? Isso aqui é um parâmetro extremamente importante nos conversores flyback. Então, se a gente somar tensão de entrada, mais a tensão refletida, que está relacionada com o projeto do transformador, da relação de espiras, tá, pessoal? Então, eu preciso aqui entender qual é a relação de espiras do secundário para o primário, para entender qual vai ser a tensão refletida. E o spike, que também está relacionado com o projeto do transformador. Tá? Então, essa daqui, no final das contas, vai ser a tensão que vai aparecer aqui na chave. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque no mercado brasileiro, propriamente dito, a gente tem muita variação aqui na tensão de entrada,
tá? Fazendo com que essa tensão máxima que aparece na chave, ela oscile bastante. Então, por isso, a importância de vocês usarem uma chave com a tensão de breakdown adequada para a aplicação. A mesma análise, pessoal, a gente vai fazer aqui para o diodo de saída, tá? Então, no diodo de saída, o que a gente vai ter? Lembrando que a gente vai ter o circuitinho com o diodo de saída, o capacitor, a gente vai ter colocado o esquema bonitinho aqui, pessoal, desculpa. E aqui o secundário. Então, a tensão reversa aqui que esse cara vai ter que suportar. A gente está falando da tensão relacionada ao nó de VO com o nó de VS do secundário, tá? Então, o que a gente vai ter? O VO, então se você tiver uma tensão de saída da tua fonte 5 volts, tem que considerar os 5 volts. Aqui você vai ter que considerar a relação de transformação do trafo, o Vin vai ser a tensão do primário, dividido pela relação de espiras do transformador. E aqui também o nosso famoso spike, que vai depender da nossa famosa indutância de dispersão. Tá? Então, com isso, você vai saber qual é a tensão máxima que vai aparecer na chave, no diodo, e com isso você vai escolher a série de diodos mais adequada. Lembrando que, se você tem um spike, por exemplo, de 100 volts, você pode usar um diodo de 80 com uma margem de 20. Desculpa, se você tem um spike de 80 volts, tá? Você vai ter que usar um diodo de 100 volts, vai funcionar. Ou você vai usar um diodo, sei lá, de 150 volts, de 200. Lembrando que, uma dica de projeto, quanto menor a tensão reversa do diodo, menor vai ser a tensão direta dele na parte de condução. Então, aqui é um balanço importante. Saber dosar a margem, tá? Então, tipicamente aqui, a gente trabalhar com uma margem de 10, 20, até 30%, porque se trabalhar com uma margem maior que isso, você acaba ganhando em termos de breakdown e tendo um penalty muito grande em termos de tensão de condução, o VF no datasheet, tá? Aqui, pessoal, nós temos 3 comentários com relação à modulação. A gente tem 3 formas possíveis de um conversor flyback operar. Ele pode operar no modo descontínuo, modo descontínuo, no modo quase ressonante e no modo contínuo. O que essas 3 condições significam? De uma forma bastante simples, pessoal. O modo descontínuo significa, pessoal, sempre olhando a corrente. Então, sempre os modos estão representados pela corrente, pessoal. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Modo descontínuo. Corrente na chave. Sobe, descarrega, chega em zero, desculpa. Vamos olhar a chave é melhor olhar a chave do primário. Então a gente vai olhar a chave, a corrente sobe no IQ1, chega em zero, descarrega pelo secundário. E o que acontece? Ele vai ficar um tempo em off depois que acabou toda a transferência de energia. Então o indutor vai operar em modo descontínuo de corrente. Ele vai descarregar o indutor em todo o ciclo de operação. O modo quase ressonante, como funciona, pessoal? Esse daqui é um modo mais interessante do meu ponto de vista. Por quê? Você vai ter aqui, ó, no primário, a corrente IQ1. Então, o indutor está passando corrente, certo? Imediatamente após a chave desliga, logicamente vai conduzir o diodo do secundário e ele vai descarregar. Quando ele tocar aqui no zero, pessoal, nesse momento o controlador vai ser espertinho e ele já vai ligar a chave. Então, com isso, pessoal, qual que é a grande vantagem desse modo de operação? Sempre está passando corrente no transformador. Então, eu estou maximizando o ponto de operação do transformador.
tá? E aí a gente também pode ter algumas vantagens de operação suave, dependendo dos modos de operação do conversor. E por último, a gente tem o modo de operação contínua. Esse é o modo de operação mais usado em potências mais altas, onde eu tenho uma corrente no primário. Na hora que eu desligo, a corrente continua fluindo no secundário. A corrente do secundário não chega a zero. Olha, o zero está aqui. E eu volto a ligar a chave. Então, o que, que acontece? Eu sempre tenho uma corrente superior a zero, bem superior a zero em todos os pontos de operação. Qual que é a vantagem disso? Eu tenho menor ripple de corrente. Então, em aplicações de correntes muito altas, vou imaginar que eu preciso de uma corrente senoidal. Se eu for operar no modo descontínuo, eu tenho que subir a corrente muito, descer, e eu preciso ficar fazendo essa triangular com ripple muito grande. Quando eu opero no modo contínuo, pessoal, eu vou fazendo como se fosse pequenos retas para seguir a envoltória, tá? Então, esse tipo de operação é uma operação mais interessante quando a gente está operando em potências mais altas. Vamos falar das perdas agora, pessoal, das perdas associadas a esse dispositivo, aos dispositivos em si, tá? Então, primeiro ponto que a gente vai falar, do FET, pessoal. Então, o FET a gente pode colocar, a gente pode normalizar ele na curva do ID versus VDS, como se fosse uma resistência. Então, o FET, ele vai ser simbolizado no tempo de on como uma resistência, que vai ser o RDS on. E as perdas na resistência vai ser proporcional à resistência versus o quadrado da corrente RMS. Vamos pensar aqui o que acontece para diversas condições de operação, tá? Vamos pegar o V em 1, tá? Maior do que o V em 2. Vou imaginar que aqui é 220 volts e aqui é 110. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu trabalho com tensões de link CC, ó, que é essa retinha aqui, ó, menores, olha esse delta aqui, ó. O que acontece? Eu tenho que ter um ciclo ativo maior, duty cycle, para eu conseguir regular a tensão de saída. Só que esse duty cycle, tá? Ele vai ser preponderante no cálculo da corrente RMS. Com isso, o que acontece, pessoal? Com tensões de entrada mais baixas, eu vou ter uma corrente RMS maior e maiores perdas de condução. Então, sempre tenho em mente que o pior ponto de operação para perdas de condução sempre é com as tensões menores de entrada. Aqui é aquela discussão que eu comentei com vocês em termos das capacitâncias, tá? Então, sempre quando a gente tiver o dispositivo, a gente vai ter as capacitâncias em cada uma das junções. E o que é o problema de tudo isso? Que a gente vai ter essa capacitância equivalente ligado nos terminais de saída da chave, e essa capacitância vai dissipar energia toda vez que eu tenho que descarregar esse capacitor ligando a chave. Vamos dar uma olhada nisso em números. Vamos falar, pô, mas será que o Rogério está exagerando? Vamos dar uma olhada no seguinte, ó. A gente aprende lá que as perdas capacitivas é meio da tensão ao quadrado vezes a capacitância vezes a frequência, tá? Vamos pegar um caso típico aqui. Capacitor de saída de 100 PF. Isso daqui é um valor muito bom para um FET de silício, rodando a 60 kHz. O que vai acontecer, pessoal? Se eu comutar, isso daqui é a tensão VDS, se eu comutar 500 volts, se eu colocar nessa fórmula aqui, ó, eu vou chegar no valor de 0,75 watts, que é bastante. 0,75 watts de perdas esquenta muito, pessoal. Se eu colocar 300 volts nessa fórmula com essa capacitância, vai me resultar numa potência dissipada de 270 miliwatts, que ainda é significativa. Agora, se o controlador for inteligente ao ponto de descobrir o ponto de mínima na tensão VDS, olha que bacana, eu só dissipo 30 miliwatts. Então, pessoal,
olhando esse problema, que é um problema físico, que não tem como resolver, tem como minimizar, através de um controlador adequado, eu consigo minimizar essas perdas. Ops, voltando para cá. Eu consigo minimizar essas perdas. Então, a gente falou dos produtos, a gente falou um pouquinho da parte de modulação, e agora a gente vai colocar o que a gente tem em termos de semicondutor para implementar esses tipos de conversores. Então vamos lá. O primeiro produto é a família Viper. Tá? A família Viper é uma família extremamente difundida no Brasil. Tá? Eu tenho orgulho de dizer isso porque a gente tem um trabalho intenso aqui no Brasil na parte do Viper. É um produto extremamente interessante porque a gente tem diversas tensões de breakdown. A gente tem controladores aqui específicos bem interessantes para fazer todos aqueles pontos de comutação que a gente discutiu anteriormente. E por último, pessoal, a gente pegou e colocou novos itens na família. E a gente colocou uma chave GAN lá dentro e um controlador mais inteligente. Com isso, o que a gente conseguiu fazer, pessoal? A gente tinha o portfólio da família Viper, que excursionava aqui até uns 18, 20 watts, tá? Com produtos aqui que vocês vão encontrar em diversas aplicações, seja na linha branca, parte industrial, enfim, tem Viper em tudo quanto é aplicação aqui no Brasil. Sendo o produtinho de entrada, nosso Viper 122, extremamente robusto, com FET interno de 730 volts, mas esse não é o motivo da nossa conversa. O motivo da nossa conversa é falar do Viper com GAN. Então a gente expandiu a nossa família, tá? E com o advento do controlador mais inteligente e do FET interno com GAN, hoje a gente chega a incríveis 100 watts de potência num item extremamente pequeno, no encapsulamento QFN, que lembra muito aí um transistorzinho de sinal. Para toda a nossa oferta de fontes, tá? Eles suportam topologias Buck, flyback com regulação pelo secundário, através de optoacoplador, flyback com regulação pelo primário, através do enrolamentozinho primário, e para cada uma dessas topologias a gente tem os nossos reference designs. Tá? Para cada reference design a gente tem application note, que explica como faz os cálculos, tem algumas informações em termos de performance, etc. Então, para cada uma das topologias, a gente vai ter um exemplo para vocês usarem como base de comparação nos projetos de vocês. E agora indo mais em detalhes no nosso Viper GAN, tá? Então, o nosso Viper GAN, o que é esse cara? A gente colocou lá dentro uma chave GAN, aquela chavezinha que eu comentei com vocês, que é uma chave extremamente rápida, uma chave extremamente pequena, tá? E junto com ele, a gente colocou uma eletrônica, tá? Um controlador quase ressonante, bastante interessante no sentido de minimizar todas as perdas e compatibilizar a forma de operação em diversas condições de entrada, saída e temperatura. Tá? Um dos pontos bem interessantes que eu gostaria de reforçar com vocês é o seguinte: diferente das fontes tradicionais que a gente está acostumado na escola, esse Viper ele roda num modo de operação de frequência variável. Então o que acontece, pessoal? A gente tem aqui nosso eixo X de potência e o eixo vertical, que é frequência de chaveamento. Tá? Dependendo da potência de saída, pessoal, e da faixa de entrada, o controlador vai escolher um ponto de comutação de forma a minimizar as perdas. O que acontece, pessoal? Se eu estou operando, tá, numa condição que não seja a carga nominal, por exemplo, vamos imaginar que eu estou nessa faixa de operação aqui, ó. O controlador ele se ajusta, ele pode trabalhar na frequência máxima de operação dele, que é 240 kHz. Tá? Tipicamente uma fonte opera 30, 60 kHz, aqui ele opera 240 kHz.
E se a potência de saída for diminuindo, pessoal, ele vai diminuir a frequência de comutação, lembrando que o eixo vertical aqui é a frequência de comutação, para se adaptar e operar sempre no ponto de menor perda. Lembra daquele gráfico da tensão de VDS, que ele precisava achar os pontos de mínimo, pessoal? Que tinha o gráficozinho, que tinha oscilação aqui, que você precisava achar o ponto de mínimo? É o que ele vai fazer o controlador de forma automática. Esse ponto é muito, muito importante. Um outro ponto bastante interessante do ViperGun, pessoal. Ele mantém, tá, o ponto de proteção, vamos dizer assim, de proteção de sobrepotência de saída, independente da tensão de entrada. O que quer dizer isso, pessoal? Nas fontes tradicionais, vamos imaginar que você fez a sua proteção para 100 watts na rede mínima, tá? 100 watts, por exemplo, aqui. Ó. Se a tensão de entrada sobe, a tua fonte lá, em vez de proteger com 100, ele vai proteger com 150. Tá? Isso é ruim porque você fez todo o projeto para 100. O que o ViperGun ele faz? Ele mede indiretamente a tensão de entrada através da corrente nesse resistor. E através dessa informação, ele compensa o ponto de proteção, fazendo com que o ponto de sobrepotência de saída da fonte seja quase constante em função da variação da tensão de entrada. Isso daqui é uma característica muito, muito importante que facilita muito o nosso trabalho. Indo adiante, pessoal, colocando números, tá? Falando, pô, mas por que o ganho é bacana? O Viper 53, pessoal. 29 watts por centímetro quadrado. O Viper 31, 34 watts por centímetro quadrado. O nosso ViperGun, num QFN 5x6, 166 watts por centímetro quadrado. Isso para a versão de 50 watts. A gente já tem a versão de 100 watts. Então mostra que o advento do GAN permite com que você consiga ter muito mais potência num espaço cada vez mais reduzido. Em termos de ferramentas, pessoal, no nosso site vocês podem encontrar uma ampla variedade de fontes, tá? A gente tem reference design de fonte, modo Power Delivery, tem reference design de frequência, tensão fixa de saída, tá? A gente tem uma atividade muito intensa em termos de fontes, então parte desses demo boards, inclusive, foram desenvolvidos aqui no Brasil. Tá? Então, o ViperGun é um produto com muita, muita aderência ao nosso mercado local. Vamos falar agora de outro produto, na família MasterGun. Tá? O MasterGun, o que ele é, pessoal? A gente vai colocar dentro de uma pastilha 9x9, nesse encapsulamento, 2 FETs GAN e meia ponte, mais um gate driver. Tá? Qual que é a vantagem de tudo isso? Ser extremamente compacto, tá? E permitir rodar em frequências de comutação cada vez maiores. Qual que é o jeitão dele, pessoal? Então a gente vai ter pads térmicos para extrair o calor. A gente vai ter aqui o gate driver. Então toda a parte de pegar os sinais do microcontrolador para colocar, aplicar esses sinais no gate do GAN é feito através desse gate driver interno. E dentro dele a gente vai ter 2 chaves GAN interno. Tá? E um ponto importante que a gente já adianta é como está tudo integrado dentro do encapsulamento, a performance em termos de EMI é extremamente superior comparado à solução discreta. Qual que é a grande vantagem disso, pessoal? Vocês não precisam gastar tempo em debug, etc, para otimizar o layout. Está tudo já conectado dentro do QFN 9x9. Essa família, pessoal, ela é uma família interessante porque temos produtos que vão de 45 watts até 500 watts, tá? Todos eles pino a pino compatíveis. A diferença entre eles é o RDS-on interno das chaves. Então, quanto menor o RDS-on, mais eu consigo manipular potência no conversor. Tá? Quais são as aplicações típicas? Tá? A gente vai ter uma variação aqui do flyback, que a gente já conhece, que é o chamado Active Clamp Flyback, que eu vou conversar com vocês.
tá? Uma forma da gente resolver alguns problemas do flyback, e fontes ressonantes. Qual que é a característica comum dessas duas topologias? Eu ter arquitetura em meia ponte, que cai como uma luva para aplicações com o Mastergun. Quais são os reference designs para vocês terem como referência, tá? 2 reference designs, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, que a gente vai mostrar para vocês, tá? O primeiro é uma fonte de tensão, tá? De 250 watts, 24 volts, 10 amperes, extremamente pequeno, pessoal. Então isso aqui é algo que não é acadêmico, isso aqui é algo que já é usado na indústria. Você percebe que com uma quantidade mínima de operações manuais, sem parafuso, sem porca, sem pasta térmica, então a gente consegue ter uma solução extremamente limpa, rodando a 260 kHz com o nosso Mastergun 1L. A outra implementação é um conversor do tipo inverse buck, tá? É como se fosse uma estrutura abaixador de tensão, mas a chave vai estar do lado relacionado ao zero e não na parte superior. Nessa arquitetura, a gente pode fazer um gerador de corrente com o Mastergun 4 como chave principal e o HVLED 002 como controlador. Tá? Nessa arquitetura, a gente roda a 70 kHz, tensão de saída excursionando de 150 a 350 com corrente de saída de 1,5 ampere. Uma evolução, pessoal. Isso aqui é bem bacana porque a gente acaba acompanhando aí o histórico, né? A gente tem uma fontezinha LLC aqui de 2015, estado da arte, tá? E a gente vê as dimensões dela aqui, a gente tinha aqui 10 watts por polegada cúbica, tá? 2021, com o advento da primeira versão da família Mastergun, a gente tem uma fonte com uma densidade de potência o dobro. Tá, com 6 anos aqui, ó, foi de 10 watts por polegada cúbica para 20 watts por polegada cúbica. E agora, a gente lançou esse mesmo demo board, manipulando a mesma potência, otimizando todos os parâmetros para obter do GAN a melhor eficiência. E a gente chega a incríveis 38 watts por polegada cúbica. Rapidamente, vamos falar aqui do Active Clamp Flyback, porque tem tudo a ver com GAN, uso de GAN, tá? Então, o porquê disso, pessoal? Quando a gente tem um conversor do tipo Flyback, que a gente já discutiu, tá? A gente sempre vai ter a chave ligando e desligando, só que na hora que a chave desligar, tem a famosa indutância de dispersão que atrapalha tudo, tá? E eu vou precisar dissipar parte dessa energia no primário através do circuito chamado snubber. E esse circuito aqui ele vai esquentar. Tem como minimizar, não tem como eliminar. O que a gente foi evoluindo ao longo do tempo? A gente pode fazer uma associação aqui de usar, ao invés de usar um transistor, a gente usa 2 transistores em série. Então, isso aqui é uma meia ponte, é um half bridge. Tá? Com isso, o que acontece? Ao invés de eu dissipar essa energia que eu dissipava nesse resistor aqui, eu vou carregar esse capacitorzinho e imediatamente antes de ligar a chave Q2, eu descarrego esse indutor de novo no trafo e transfiro energia para o secundário. Então, ao invés de eu dissipar energia, eu guardo nesse capacitorzinho e depois eu descarrego no indutor, que por sua vez acopla para o secundário. Tá? Então, esse aqui é o conceito, em poucas palavras, é como feito o Active Clamp Flyback. A ST desenvolveu o controlador para isso, tá? É a nossa família ST-ACF01, tá? Isso aqui já está em produção, é um produto que já está sendo usado, é bem pequenininho o controlador, um QFN 5x5, tá? E como que eu vou usar esse cara? Eu tenho um controlador específico para topologia assimétrica e camp e flyback, mais o Mastergun, para a parte de chave do primário, e eventualmente eu posso usar uma retificação síncrona no secundário. Com isso eu posso usar o que tem de melhor em termos de conversão de energia. Um exemplo disso é o nosso demo board, tá?
A gente tem esse demo board de 65 watts, onde a gente usa a tecnologia GAN aqui no Master GAN, a parte de potência, o controlador e o controladorzinho para retificação síncrona no secundário. E por último, pessoal, opções aí para a parte de drivers para GAN, tá? Vamos imaginar que vocês, as soluções apresentadas não atenderam em termos de potência, etc. Vocês podem usar gate drivers dedicados para GAN, nossa família STGAP 2, a parte dos drivers isolados, e a família ST-Drive G6XX para os drivers não isolados, tá? Eu vou pular isso aqui rapidinho, porque estamos chegando no final. Qual que é o esquema desses drivers, pessoal? São drivers que eu pego informação do controlador e vou fazer interface com o GAN, que vai estar no high side, e o GAN aqui no low side, a chave principal, certo? Só que toda a parte de gerenciamento, máxima tensão aplicada, etc., tudo gerenciado pelo gate driver com segurança. A gente tem a versão 610 sem proteções e a versão 611 com um comparadorzinho interno, onde eu posso colocar nesse pino de 100 a informação de corrente, para que eu faça uma proteção de sobrecorrente através do gate driver. Algo bastante útil, simplificando bastante a implementação. E esse daqui fica o jeitão da aplicação. Extremamente simples, o gate driver já está tudo integrado, todas as proteções, regulação de extensão, sinais do microcontrolador, as chaves de potência, o shunt para refletir a informação de corrente e o comparador já fazendo a proteção de sobrecorrente. E por último aqui os drivers isolados, tá? Então a gente vai ter duas opções aqui, uma versão o STGAP 2, na versão para 4.8 kV de isolação galvânica, e o STGAP 2GSC para 6 kV de isolação galvânica, tá? Esse aqui é o jeitão dos dois componentes. O primeiro usa um SO8 tradicional, que a gente encontra em qualquer componente, e o outro é um SO8 wide, ele é um pouquinho mais largo aqui entre os pinos, entre as fileiras dos pinos. Ponto importante, ele suporta aí DVDT de 100 volts por nanosegundo. Então, assim, é incrível a velocidade com que esses gate drivers suportam esses transientes rápidos. E se vocês tiverem interesse, a gente tem as plaquinhas de avaliação já para vocês fazerem já o acionamento das chaves em GAN usando estes gate drivers, tá? E os GANs propriamente ditos, indiscretos, tá? A gente tem uma família que vai aumentar muito até o final do ano, tá? A gente vai ter no tradicional DPEC, a gente vai ter no PowerFlat 8x8 e no TOLL, tá? Então são variantes aí de GAN de 700 volts, tá? Indo de 270 miliohms até 54 miliohms. Para quem quer se aprofundar mais, temos aí online diversos application notes bastante interessantes, pessoal. Muito, muito interessantes, com dica de projeto, como faz a parte de medição das tensões, a parte do gate driver. Então, realmente um material bastante valioso aí para quem vai fazer projetos de conversores, tá? E por último, os nossos design tools em termos de fonte chaveada, tá? O primeiro é o eDesign Suite, tá? Então é uma ferramenta online. Você vai entrar lá no site da ST, ou se você quiser colocar eds.st.com, já vai entrar no site da ferramenta. Lá você vai colocar quais são os seus parâmetros da tua fonte, do teu LED driver, e ele já vai sair aí com um esquemático, forma de onda, análise de perdas. É algo bastante interessante e muito útil no dia a dia, tá? Eu particularmente adoro a ferramenta, porque é uma ferramenta que já te dá um norte onde você precisa trabalhar, tá? Então esse aqui é o jeitão da ferramenta, tá? Qual é o ponto bacana? Você pode clicar aqui em alguns componentes, por exemplo, o transformador, e você pode customizar o transformador do flyback, tá? Você fala, eu só tenho o núcleo E30, eu tenho o E35, eu tenho o E42, ele já ajusta para você. O outro ponto muito importante, ele já te dá as perdas, ele já te fala onde estão as perdas aí do conversor. Isso aqui ajuda bastante também, tá? E agora, pessoal,
o item mais novo, a ferramenta mais nova que a gente tem, tá? A ST, ela comprou algumas licenças de uma ferramenta chamada EDSIM, baseada no Simples, que é uma ferramenta mais rápida que o PSpice, tá? Então é bem bacana porque roda em qualquer hardware. E né, dentro dessa ferramenta, que não tem custo nenhum para vocês, quem paga a licença é ST, a gente já tem as bibliotecas de todos os componentes mais novos da ST, tá? Então, qual que é a vantagem disso, pessoal? A gente consegue ter um ponto de partida, uma customização da aplicação de vocês, num simulador totalmente free. Esse daqui é o jeitão do simulador. Você vai ter aqui, você vai desenhar o teu esquema elétrico, tem diversos exemplos lá. Você pode mudar o que você quiser na implementação, tá? A ST fala aqui, eu preciso colocar, sei lá, o capacitor de boot de 100 nano, mas eu só tenho de 120 nano em casa. Se eu colocar 120, o que acontece? Coloca lá 120 e roda. Coloca 200 e roda. Então você consegue ver todos os parâmetros. Você consegue fazer cascatear conversores. Então é uma ferramenta muito, muito, muito interessante, tá? Eu queria fazer uma simulação live com vocês aí, mas já está no finalzinho, já estourou nosso tempo, já deu 4 horas, tá? No site da ST, pessoal, só baixar o simulador, tá? Não tem custo nenhum. Baixa o simulador, tem diversos exemplos, bem intuitivo de mexer, tá? É uma ferramenta bem bacana e ajuda muito, muito, muito no dia a dia, tá? E, pessoal, para quem gosta de teoria, para quem gosta de ter a planilhazinha do Excel lá prontinha, lá, fala, eu quero saber de todos os detalhes, todas as fórmulas, que eu acabei passando um pouco mais rápido, eu coloco aqui 2 referências muito importantes, que dão o passo a passo dos conversores, como é que calcula cada um dos componentes, que pode ajudar bastante vocês aí, caso vocês não queiram usar uma ferramenta automatizada, tá? Pessoal, era isso. Eu peço desculpa aí que eu acabei tomando uns minutinhos a mais de vocês aí, tá? Mas eu agradeço aí o tempo de vocês e eu estou aberto aí para as perguntas. Se tiver pergunta aí, eu estou à disposição. Muito obrigado, Rogério. Obrigado mesmo por preparar essa apresentação exclusiva aí para a gente. Parabéns, viu? Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade. Rogério, nós recebemos 2 perguntas aqui. Eu vou falar para o pessoal aqui, deixar no comentário do chat o que eles acharam do webinar. A gente vai falar tudo aqui. E também deixar perguntas aqui para o Rogério. Rogério, tem 2 perguntas. O Rodrigo, me parece que SIC é melhor para potência e GAN é melhor para trabalhos em frequência. Isso é mito ou é verdade, Rogério? Assim, é difícil a gente ter uma resposta única para uma pergunta tão complexa, mas assim, uma forma mais ampla, né? O SIC ele é melhor para aplicações em potências mais altas, porque em termos econômicos é mais interessante, tá? Então você resolve um conversor de potência mais alta com apenas um dispositivo SIC por posição no conversor, tá? Então é algo assim mais natural. E o GAN, a grande vantagem do GAN é, por exemplo, no teu adaptador aí do teu laptop, tá? Assim, não tem limitação em termos de frequência. Você pode colocar pode rodar na frequência que você quiser. O que eu preciso ser leve. Então esse é um exemplo onde você consegue maximizar as vantagens do GAN subir na frequência de comutação. Então assim, SIC para potências mais altas e o GAN quando te permite excursionar mais em frequência, tá? Tá, joia. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rodrigo. O Denis pergunta o seguinte: preciso de tensões negativas para acionar e desacionar uma chave GAN? Funciona bem em 0 volts? É mais eficiente em tensão menor que 0? Vamos lá. O GAN, ele... Se lembra no comecinho da apresentação que eu comentei com vocês que o QG do GAN é extremamente baixo. Então, qual que é a grande vantagem disso, pessoal? Para acionar e desacionar ele, você precisa de pouquíssima energia. E como as capacitâncias do GAN são muito baixas, ele acopla muito pouco. Então, o GAN, ele não precisa de tensão negativa. Eu vou falar assim, vou colocar uma vírgula. O GAN da ST não precisa de tensão negativa. Então você pode acionar ele com 0 e 6,5 volts.
tá? Então você não precisa de ter menos 3 volts, menos 10, menos 15, como era no IGBT tradicional. Então, hoje, GaN da ST, assim, uma coisa que eu esqueci de falar, tecnologia SiC e GaN, tá? São tecnologias novas, já são largamente usadas no mercado, mas cada fabricante tem a sua. Então, o fabricante X tem as suas características particulares, e eu falei da ST aqui, tá? Então, a ST hoje é o principal 9, por exemplo, de SiC, né? Então, hoje a gente tem uma fábrica gigante lá na Itália, no sul da Itália, lá, para fazer simplesmente o processo como um todo do SiC, tá? Muitos bilhões de dólares investidos ao longo de 6, 7 anos aí para construir essa fábrica. Então, realmente é uma tecnologia muito importante para a ST, tá? Então, quando for trabalhar com dispositivos, é sempre muito importante ter o fabricante do lado, entender realmente as características do semicondutor, porque é algo novo, tá? Tá, joia, Rogério. Alguns anos atrás, você veio falar aqui, fazer uma apresentação sobre GaN, né? E sobre SiC. Tem várias apresentações aí no Embarcados que estão disponíveis. Até peço para o pessoal assistir suas aulas, né? Principalmente a teoria, né? E de lá para cá, essa tecnologia entrou em produção de larga escala, né? Sim? Esse é um ponto até que é extremamente importante você ter levantado isso, Thiago, pelo seguinte. Quando a gente falava de SiC alguns anos atrás, né, era um produto de nicho, era um produto extremamente caro, e quem usava era quem não tinha opção. Era realmente, tinha que ser aquilo ou nada, né? Hoje, tanto o SiC quanto o GaN já são realidades. Então, hoje, por exemplo, desde o nosso primeiro webinar, acho que se passaram alguns anos, né? Naquele slide que eu mostrava o inversor de um carro elétrico, hoje o carro elétrico está passando aí na rua, usando SiC. E se você colocar tear down dos principais fabricantes, aí você vai ver, você vai encontrar um transistor SiC da ST, um gate driver da ST. Então, essas tecnologias já se tornaram realidade para o mercado industrial, tá? Então, o mercado como um todo. GaN, tá? Então, se você pegar o carregador do celular, principalmente de maior potência, 100 watts, 65 watts, você vai ver que boa parte deles usa GaN, porque ninguém quer usar um carregador de 100 watts do tamanho, de uma regra de 30 centímetros, eu quero usar o pequenininho. Então, tudo isso já tem escala, já está sendo usado, lá fora isso já é uma realidade, tá? Eu posso dizer assim que todos os projetos que começam lá fora sempre colocam-se na mesa todas as opções, o silício, o SiC e o GaN. Tá? Hoje aqui no Brasil eu vejo um movimento muito legal, porque tem muitas empresas que já estão avaliando, muitas empresas, tá? Então a gente tem excelentes engenheiros aqui no Brasil, e a gente já está começando a fomentar isso, porque a inovação faz parte do crescimento, tem que inovar, porque se não inovar, no final das contas, a gente vai ficar preso nas commodities. Então, isso já é realidade, Thiago. Então, para ST, isso foi demorado, porque a gente construiu uma fábrica de semicondutor aí, a nossa fábrica de SiC demorou 6 anos, tá? Foram 7 bilhões de dólares. Uma fábrica nova, então é realmente algo que é uma realidade para ST e algo que a gente coloca todas as nossas fichas aí no futuro. Eu digo assim, para a parte de analógico e potência, né? Bom demais, Rogério. E eu gostaria de perguntar para você, se você tem alguns clientes aqui no Brasil que já colocaram pedido aí para produção em larga escala. Ou seja, nos sistemas de potência dele, né, seja fonte chaveada, seja controle de motor, seja em fontes específicas, você tem cliente que já está em produção? Temos clientes no Brasil, pessoal, No isso é Brasil. importante, tá? Temos clientes no Brasil usando SiC e usando GaN, tá? Então, assim, pessoal, a gente costuma dizer, né? Não, isso daí é para lá para fora, fabricante de carro elétrico, né? Não, isso daí é para o cara do laptop, só para o carro do laptop. Não, pessoal. A gente tem aqui o Brasil, a gente tem diversas aplicações industriais, muita gente com problema aí de custo de produção, né? Muita gente na produção, tendo operação manual, etc. O pessoal está tirando as operações manual, estão tirando o dissipador, tirando o parafuso, pasta térmica e usando tudo solução em GaN. Então, em SiC também, porque tudo isso, pessoal, é um custo que muitas vezes você fala, pô, mas você vai custar um pouco mais caro. Sim, mas você reduz o teu custo de processo. Então, isso já caiu a ficha aqui no Brasil, para diversas empresas de A a Z,
tá? Diversos segmentos, e o pessoal já está usando o SiC e GaN no Brasil. Tá? Legal, legal. E assim, a gente sabe da consciência ambiental, né, com relação ao consumo de energia elétrica também, né, e, claro que tem vários fatores, tem fatores econômicos aí relacionados a dissipadores. O que eu queria deixar claro é o seguinte, muitas vezes no projeto de hardware a gente corre atrás de substitutos, né, por conta da atualização da tecnologia. Isso a gente fala, inclusive, em passivos, né, resistores, capacitores. Não precisa ir para microcontroladores, que tem, né, mais tecnologia ainda. Mas, assim, olhando para passivos. Mas essa tecnologia em específico, existe um novo jeito de olhar para projetos de potência, certo? E isso já está em larga produção. Porque a última vez que você veio aqui, nem tudo estava em produção. Isso era meio que, olhem para isso, que isso, quando entrar em larga produção, isso vai baixar muito o preço, e vocês vão pensar, nossa, por que eu não fiz isso antes? Certo, Rogério? Então, agora, nesse momento, é muito importante todo mundo que projeta potência entender bem essa tecnologia, né? Não tenha dúvida, Thiago, não tenha dúvida, e assim, a gente fala muito de inteligência artificial, tá todo mundo usando aí diversas ferramentas, etc. É bacana na nossa tela, mas tudo isso está sendo processado em algum lugar e esse processamento demanda cada vez mais energia. Então, hoje, se a gente pensar em termos de produção de energia, assim, data centers, em larga escala, etc., todo mundo já está indo para a parte de soluções mais eficientes. Então, você fala, pô, mas a minha fonte já tem 97% de rendimento, por que eu quero mais do que isso? Porque o que acontece? Historicamente, você pesquisar aí no teu IAI, o preço da energia elétrica por quilowatt-hora ao longo das décadas só sobe. E uma forma da gente tentar fazer um contraponto para isso é a gente ter soluções mais eficientes. Então, toda a indústria, a academia, as empresas estão trabalhando no sentido realmente de ter conversores mais eficientes. Vou dar um exemplo, na tua casa, aí você vai pegar a tua geladeira, você vai ver que o símbolo dela, você vai achar que está errado, tem um A mais, mais, mais. O que é isso? Então, é ter a consciência de saber que você precisa economizar cada miliwatt, porque aquilo custa muito, muito caro. Tá? Aqui no Brasil, a gente acaba sendo abençoado e por nossa matriz ser uma matriz mais interessante, mais limpa, mas o preço também sobe. Tá? E para quem depende de energia nuclear, outros tipos de fonte, carvão, etc., é pior ainda. Então, hoje, eficiência energética não é uma questão mais para ter um discurso bonito. Não, não, é que economicamente a conta vai fechar se você usar as tecnologias mais novas. Tá? Então, todas as empresas estão olhando isso com muito cuidado. Tá? E eu vejo aqui no Brasil assim, um movimento extremamente interessante e uma oportunidade muito grande para quem desenvolve aqui aproveitar aí a onda aí e desenvolver novos produtos. O Alessandro faz uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta aqui de todo mundo que está online nesse webinar, tá? E que vai ver a apresentação depois. Talvez eu tenha perdido essa parte da apresentação, mas um componente em GaN é mais barato ou mais caro com seu equivalente em outra tecnologia? De quanto seria essa diferença? Eu gostaria de mudar um pouquinho essa pergunta, Rogério. Já tem componente GaN mais barato que tecnologias similares em outra da antiga? Tá. Então essa pergunta é o seguinte: se a gente comparar o mesma corrente, mesma tensão, a gente vai ter o silício o baseline, depois a gente vai ter o GaN e o SiC é o mais caro. Tá? Então a gente vai ter essa escadinha, mas quando a gente pensa na solução como um todo, de longe o GaN e o SiC, pensando no sistema como um todo, é mais interessante. Tá joia. Obrigado, Rogério. Gostaria de agradecer muito e vou abrir agora para suas palavras e considerações finais aqui desse webinar, que teve aí a promoção da Mauser Electronics, convidando aí vocês da ST para fazer essa palestra exclusiva. Lembrando, pessoal, que todas as demo boards aqui, que ele mostrou nas dev boards, tem lá no site da Mauser.com. Com você, Rogério.
Legal. Pessoal, eu queria agradecer a vocês por ter me escutado aí nessa 1h15. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem muito a se fazer nesse mercado, um mercado bem interessante. E a gente tem soluções bem interessantes para se ter. Quando for fazer um projeto, dá uma olhadinha no nosso site, lembra da gente, porque a gente tem bastante coisa interessante para vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rogério. Vou ler aqui para deixar registrado, então, no nosso webinar, os comentários do pessoal. Roberto Carlos bateu palma, o Sérgio bateu palmas também, o Cleito falou aí sobre a apresentação, né? Ele gostaria de ter a apresentação. Falando para o Cleiton, né, que lá no link que você faz inscrição, lá no Embarcados, nós vamos deixar lá também a apresentação novamente. Com esse mesmo link que você entrou na sala, você consegue assistir o replay. O Alessandro disse que gostou do webinar, que foi bastante esclarecedor também. O Gianfranco gostou bastante, muito bom. E o Adalberry falou obrigado aí para a gente. E o Alessandro também, valeu, obrigado. Então, obrigado a todos que estiveram aqui, tá? Obrigado ao Rogério, que investiu seu tempo aí para fazer essa apresentação exclusiva. Espero encontrá-los, então, novamente no próximo webinar. Semana que vem teremos o webinar, nas outras semanas teremos outros parceiros aqui também. Nós convidamos vocês no dia 24 de junho para o encontro presencial lá em São Paulo. Vai ter o evento do Embarcados, né? Vai ser no novo hotel, então a gente convida vocês também. A gente encontra aí o pessoal da comunidade durante esses eventos. A Mauser vai estar lá, você pode conversar também com o pessoal ao vivo. E se vocês quiserem suporte em português na Mauser, tem o brasil@mauser.com e tem os canais de atendimento aí no 0800 também. Tá joia? Obrigado, Rogério. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a transmissão agora. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal.